Eu conheci a Wicca quando eu já não estava mais satisfeito com aquilo que eu estava recebendo de ensino, né, religioso dentro da igreja, quando eu ia com a minha mãe, aquilo que eu ouvia do pastor, aquilo que estava sendo me ensinado, não estava mais ressoando, né, comigo. E eu me sentia vazio justamente porque não havia algo que me unisse, né? Não fazia muito sentido as coisas que eram ditas com aquilo que na minha mente se formava, como eu enxergava as coisas e tal. E aí, partindo, né, dessa insatisfação, eu fui buscar outros conhecimentos, outras coisas, na tentativa de me completar de alguma forma, né? E aí, nesse meio tempo, quando eu estava indo para o ensino médio, lá, né, eu fui para o Ateneu Sergipense, e lá, isso por volta de 2004, eu acabei encontrando eu participei de um grupo de literatura, né, chamado Arcada Literária Estudantil, e eu cuidava da parte da biblioteca. E quando eu estava fazendo uma das arrumações lá, catalogando os livros, eu, em cima do birô, logo quando eu cheguei, na verdade, encontrei, eu tinha sentido um cheiro muito forte de arruda. E diga-se de passagem, a arruda é a minha erva favorita. E quando eu fui me aproximando para saber de onde vinha aquele cheiro forte, eu senti que vinha de um livro que estava em cima do birô, né? E aí até eu peguei esse livro e abri. E quando eu peguei, eu olhei para a capa e vi Wicca para bruxos solitários e tal. E aí aquilo me deu uma curiosidade, um livro não tão muito grosso, eu fui e sentei para ler. E acho que em 40 minutos mais ou menos eu consegui terminar esse livro, só que em um determinado momento que eu abri uma das páginas, né, durante a minha leitura, eu percebi que no livro tinha um galho muito grande de arruda. Então eu, né, descobri de onde vinha de fato aquele cheiro. E quando eu finalizei o livro, eu coloquei ele de volta no lugar e já estava me dirigindo para sair da sala quando eu terminei os afazeres e encontrei, assim que eu saí na porta, encontrei uma pessoa que parou na minha frente e disse: "Você leu?" E eu respondi: "Li." "Você gostou?" Eu disse: "Gostei." "Quer saber mais?" Eu disse: "Sim." Ainda meio sem saber como a pessoa sabia exatamente do que tinha acontecido, disse sim e fui com essa pessoa. A pessoa me chamou e a gente sentou numa mureta que tinha. E durante umas 2 horas e meia, mais ou menos, essa pessoa conversou comigo sobre todos os aspectos, pelo menos aquilo que ele julgava importante para mim, para que eu soubesse naquele momento. E ele me contou. E foi exatamente naquele momento que eu me senti preenchido, foi naquele momento que eu disse: isso é para mim. E aí, em um determinado momento daquela nossa conversa, ele disse: "Olha só, você ouviu tudo que eu tinha para dizer e faz de conta que eu não te disse mais nada. Agora você caminha com as suas próprias pernas." E aí ele desceu da mureta, foi embora e eu desci também, peguei minhas coisas e fui embora. E com aquilo na mente, né? Nossa, que negócio surreal, né? E, assim, depois daquele instante eu realmente comecei a caminhar com as minhas pernas e senti cada vez mais, dia após dia, vontade de estudar mais, aprender mais, e cada vez que eu ia descobrindo um conhecimento novo, outra porta ia se abrindo, outras pessoas eu ia conhecendo, e isso abriu leques imensos, né, desde de 2004 para cá. E se tratando das nossas celebrações, funciona da seguinte forma: existem os praticantes que são solitários, né? Ou são solitários porque não se identificam no trabalho com outras pessoas, né? Ou são solitários porque ainda não encontraram um grupo para fazer parte. E existem os covens, que são as famílias, as tradições, os clãs fechados, né, de práticas e estudos. Tanto os praticantes solitários quanto os que trabalham isso dentro dos covens, eles celebram um calendário que se divide em sabás e esbás, né? 8 celebrações para os sabás e 13 celebrações para os esbás. Sabás, que são a passagem das estações, né, que mostra as estações, e as fases da lua, em preferência, né, com maior ênfase na fase cheia, são 13 celebrações mês a mês,
que mostram o nosso calendário de um ano e um dia. E cada um, né, tem a sua particularidade na celebração. Então, como não existe uma regra que determine exatamente o que cada um tem que fazer, né, como uma coisa imposta, existe uma certa liberdade dentro da forma que cada um deve praticar, principalmente porque existem diversas vertentes dentro da própria Wicca, né? A Wicca, ela é, de certa forma, também muito multifacetada. E o que acontece é que até mesmo o praticante que é solitário, ele tem a sua própria visão de como praticar determinada celebração, que pode ser muito diferente de um outro praticante solitário, ou até mesmo daquele que faz parte de um coven celebrando com a sua família, ou família tradicional mesmo, sanguínea, ou até mesmo aqueles do coven, né, tradicional, a família que se conquista, né, que se aprende a conviver, né, que são os grupos de estudos e práticas mágicas. Esses encontros, eles acontecem sempre colocando ênfase naquilo que é natural, até por conta da própria Wicca ser uma religião que expressa a natureza viva em tudo aquilo que existe. A prática dessas celebrações são feitas em meio à natureza. Então, tanto o praticante solitário tem a oportunidade de praticar dentro do seio de sua casa, quanto ele pode se dirigir a um ambiente que seja natural, uma praia, um parque, uma praça, para celebrar individualmente, da sua maneira. Da mesma forma, o praticante que é do coven, ele pode celebrar também em ambientes fechados, em templos, porque também existe, mas não é prioridade o templo, porque o templo, nós temos que a deusa e o deus, que são o casal divino, né, que rege toda a estrutura da nossa liturgia e da nossa profissão de fé, está em tudo aquilo que existe, né? Em todos os cantos que nós conseguimos olhar e sentir, existem os nossos deuses. Então, a natureza viva. Então, por isso que as nossas celebrações são feitas ao ar livre, em meio à natureza, para aumentar essa comunhão. Quando os covens se reúnem de maneira pública, porque sim, também é possível acontecer que hajam algumas celebrações públicas, é na tentativa de quebrar tabus, passar um pouco adiante do que acontece, desmistificar algumas coisas, principalmente quando se trata das palavras bruxo, magia, bruxaria, né, e o Wicca também, que está muito associado nos tempos de hoje, e onde ainda existe muito preconceito. Então essa é uma tentativa de, além de expressar a beleza, né, da nossa magia, dos nossos deuses, é quebrar um pouco desse preconceito, e muitas vezes é naquele momento que talvez alguma pessoa possa sentir o chamado da deusa. Lembrando que dentro da Wicca não existe proselitismo, então é bem do sentir, sabe? Você sente e você simplesmente percebe que aquilo é para você e vem. Na nossa religião, esse é o que nós chamamos de o chamado da deusa. E cada um dos praticantes, cada um dos que hoje estão dentro da Wicca, passaram por essa experiência. E eles sabem exatamente qual foi o momento em que sentiu esse chamado, né? E é um momento marcante, é um momento muito especial, é o período da nossa jornada magística que a gente compreende, a gente escuta a voz da deusa, né, nos conduzindo para o nosso verdadeiro caminho, né, para aquele caminho que a gente tanto ansiou.